Olá para todos, sejam bem-vindos. Como provar os espíritos? A Bíblia deixa claro que não devemos crer em tudo o que vemos. Deixa claro que devemos pôr à prova tudo aquilo que é espiritual. Então, o que significa provar os espíritos? 1 João 4, verso 1. Não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provar os espíritos significa ver se tal pregação ou tal manifestação espiritual, bem como milagres ou doutrinas, estão em conformidade com a Bíblia. Veja que manda provar e também diz porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provar a mensagem e também provar a doutrina e as manifestações espirituais. Todo falso ensino tem origem no diabo. 1 Timóteo 4, verso 1, lá diz: o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Deve ser testado todos os pregadores, doutrinas, manifestações espirituais, bem como milagre, profecias e revelações. Mesmo que tal pessoa afirme ser cristão, professa, ou tenha aparência de cristão, tudo deve ser posto à prova. Nunca devemos crer que certas doutrinas ou experiências espirituais vêm de Deus somente por causa do sucesso do bispo, do apóstolo ou do pastor, bem como milagre ou aparência de unção. Isso não prova que é de Deus, como também manifestações espirituais. Qualquer ensino ou manifestação deve ser testado para ver se está em conformidade com a Bíblia. Nunca devemos crer no ensino de tal pastor só porque ele tem dons, realiza milagres ou expulsa demônios. Deus usa quem ele quer. Também não significa que essa pessoa será salva ou tal manifestação venha de Deus. Só deve ser aceito se estiver em conformidade com a Bíblia. Mas de qualquer forma não é tão simples assim. Veja que Jesus disse em Mateus 7, do 21 a 23, nem todos que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, eles vão se justificar diante de Deus. Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus dirá, não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo que não está em conformidade com ela deve ser rejeitado. A Bíblia é a verdadeira e infalível revelação de Deus ao homem. Essa passagem que eu li de Mateus inclui tanto falsos profetas, que talvez realizavam sinais, mas que não vinham da parte de Deus, e também inclui pessoas que os sinais vinham de Deus, mas ela não tinha comunhão com Deus. Deus, para cumprimento de propósitos, Deus pode usar qualquer pessoa, até uma pessoa que não tem uma plena comunhão com Deus. Outro ponto onde não se deve crer numa pessoa como sendo de Deus só por causa de dons e sinais é que, em alguns casos, Deus pode usar uma pessoa que não tenha comunhão com Ele, apenas para cumprimento de propósitos.
para cumprimento de propósitos. Deus pode usar até mesmo um falso profeta ou um crente que não tem uma plena comunhão com Deus, apenas para cumprir seus propósitos. Mas, todavia, essa pessoa não será salva nas condições que ela se encontra, se tratando de santificação. Deverá ser julgado seu conteúdo para ver se está em conformidade com a Bíblia, da sua mensagem, da sua doutrina, da sua profecia, da sua revelação. Nenhuma profecia deverá ser igualada com a Bíblia, ou considerada complemento, ou trazer novas doutrinas ou interpretações diferentes, como fazem alguns grupos religiosos que têm parte de suas doutrinas fundamentadas em visões, revelações e profecias de seus fundadores, como o Adventismo, como as Testemunhas de Jeová, que parte das suas doutrinas são fundamentadas em revelações de seus líderes de seus fundadores. O que determina se a profecia vem de Deus não é a santidade do profeta, é o conteúdo da profecia. No livro de Números 24, verso 1, lá diz que Balaão teve uma profecia, que o Espírito do Senhor se apoderou de Balaão e ele profetizou. Balaão já estava caído, ele não era mais um profeta de Deus. Então o Espírito do Senhor veio sobre Balaão, não confirmando ele como profeta, mas apenas para cumprimento de propósitos. Isaías profetizou 5 capítulos e se converteu no 6º. Isaías 45 cita Ciro, o rei Ciro. Foi escolhido por Deus para libertar Israel do cativeiro. Ciro não era servo de Deus. Então Deus chamou Ciro de meu ungido, mesmo sem ser servo de Deus, apenas para cumprimento de propósitos. Devemos nos orientarmos pela Bíblia, que é a perfeita revelação de Deus ao homem, e não vivermos à base de profecias e revelações, como muitos que tem por aí. Ele vive guiado e à base de revelações de igreja. Se uma dessas não for verdadeira, ele pode até mesmo cair. Quando houver profecia, deverá ser avaliada o seu conteúdo. Apesar que as igrejas não usam os dons conforme a Bíblia ensina, como em 1 Coríntios 14, 29, lá diz: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Eu nunca vi uma igreja que fizesse isso. O que eu vejo muito é pessoas interromperem o culto, interromperem o pregador para entregarem profecias e depois não serem julgadas conforme ensina a Bíblia. Eu acredito no dom profético, acredito no dom de revelação, até porque eu sou pentecostal, né? Mas também tem muitas furadas por aí também. Principalmente hoje, com o esfriamento da igreja, acaba dando vazão para falsos profetas entregarem suas falsas profecias. É isso aí, então. Se gostou, dá aí um cliquezinho. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.